Algumas histórias não se contam apenas com palavras. Elas se revelam em gestos, olhares, cicatrizes e recomeços. Hoje, no Histórias e Memórias, conheça a mulher que enxergou na estética um caminho para curar não só a aparência, mas a alma. Natasha Pinheiro, um especialista em beleza, mas principalmente em humanidade. Os meus avós não tinham condição, não tinham trabalho. Meu tio estava recém-acidentado, ele ficou sem andar. Então a gente passou dificuldade, né? Minha avó, ela saía na rua pedindo comida nas casas. Então os primeiros 3, 4 meses que a gente morou aqui em Cruzeiro, quem nos supriu foi justamente as pessoas. Eu sempre entendi que eu tinha que ser alguém que pudesse ajudar. Então eu tinha 9 anos de idade, era eu que resolvia tudo para minha avó. Eu fui tentando assim sempre querer fazer algo diferente para sair daquela situação. Então desde criança eu entendi que eu precisava fazer alguma coisa, né? A primeira coisa que me marcou quando infância ainda, quando criança, eu lembro que eu morava próximo da casa de uma tia minha. Quando eu era criança, a minha avó, ela não sabia cuidar muito bem de mim. Então, eu ia para a escola, ela não sabia arrumar meu cabelo, essas coisas, né? E a minha tia morava perto da nossa casa, era meio vizinha, e a minha prima já era muito bem cuidada. E eu lembro que quando eu ia para casa da minha tia, ela cuidava de mim. Então, às vezes ela lavava meu cabelo, ela fazia um lanche para mim. Então, o que me marcou quando eu era criança, ali naquela primeira infância, foi que eu não tinha um cuidado de menina. Então, eu me sentia muito largada. Então, assim, na minha primeira infância, o que me marcou foi essas dificuldades, assim, de como eu me sentia, sabe, como criança. E aí, na segunda parte da minha vida, que foi na adolescência, e o que me marcou foi exatamente na fase de como eu sempre gostava de me cuidar e eu não tinha condição. Então, eu tinha uma outra vizinha que já tinha mais condição, assim, aí ela jogava fora as coisas de maquiagem, de se arrumar, né? E eu sempre pegava, né? Porque eu queria me arrumar. E chegava na escola sempre, ó, belíssima. Foi entre os becos da simplicidade e os sonhos altos que Natasha começou a moldar sua história. Ela talvez não soubesse ainda, mas ali nascia uma mulher que não se conformaria com pouco. Eu sempre gostei de me cuidar. Só que quando eu fui estudar, eu não queria, eu nem pensava em estética. Eu sempre quis fazer medicina. Só que quando eu fiz a prova do Enem, para vestibular naquela época, o Enem, eu tirei nota boa, tirei 800 e pouco, só que eu não consegui fazer medicina porque a minha mãe não podia me manter lá em Rio Branco, numa faculdade de medicina, né? Eu tinha que trabalhar. Então eu pensei, não posso fazer medicina, então eu vou fazer biomedicina, porque na minha cabeça era parecido, eu não entendia, né? Quando eu fui estudar biomedicina, eu entendi que é um outro mundo e a gente é mais ligado na análise clínica, né? Era outra coisa. Me encantei, foi maravilhoso. Mas surgiu da ideia de que eu tinha muito medo de ficar desempregada. Porque eu sempre tive aquele senso de que eu preciso dar conta, eu preciso fazer algo para mudar isso. Então eu pensei, eu vou fazer biomedicina. Terminei biomedicina. Só que o campo é muito difícil de biomédica. Aí eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa. E aí fiz outra faculdade, fui fazendo várias coisas. E aí a estética veio através de um convite de uma amiga minha, que ela tinha depressão e ela tinha ansiedade, e ela me chamou, Natasha, eu queria fazer uma pós, mas eu tenho tanto medo e eu queria que tu fosse comigo, porque a gente era amigo de escola. Aí eu digo, nossa, eu vou. Vou, tá, a gente vai fazer o curso. Só que quando eu cheguei lá, eu entendi, sabe? Eu me identifiquei porque é disso que eu gostava, de me sentir bem. E eu vi a possibilidade de fazer isso em alguém. Na verdade, eu nunca pensei em cuidar de pessoas na área da estética, né? Mas eu entendi que isso fazia parte de mim já há muito tempo. É a autoestima. É ver as pessoas saírem bem melhor. Elas conseguirem dizer, nossa,
eu me reencontrei, porque hoje eu não olho mais para a estética como algo de fora. É algo mais em relação à autoestima, de como você se vê. Porque muitas vezes tem paciente que chega aqui para mim que nem quer fazer um procedimento estético, ela só quer se sentir melhor de alguma forma. E aí, o que eu entendo hoje é que eu não quero trazer só estética para a vida das pessoas, eu quero trazer autoestima de alguma forma. Às vezes até numa consulta que a pessoa vem triste, depressiva, por vários motivos da vida, às vezes uma consulta, uma conversa ali de 30 minutos já faz com que a pessoa se sinta melhor de alguma forma. E às vezes a gente nem faz tratamento estético nela, porque ela nem precisa, ela só precisa ser ouvida, ela só precisa entender o quanto que ela é importante, o quanto que ela tem ali a sua beleza própria. A estrada da estética para Natasha nunca foi apenas sobre beleza. Era sobre dignidade, autoestima e transformação. Cada desafio serviu como um degrau e ela não parou de subir. Quando eu comecei, aconteceu um episódio no ano passado que realmente me desanimou muito. E não pela dificuldade, mas pela proporção que isso teve como uma consequência. E não exatamente pelo que nós passamos, como vocês sabem, como todo mundo já viu, nós tivemos um fechamento da clínica, né? Nós tivemos que fechar porque tivemos que mudar a estrutura por uma coisa da vigilância sanitária, uma exigência. Só que a forma que foi muito difícil. Primeiramente que a gente não teve, assim, a oportunidade de melhorar como a gente, né, poderia. Mas a questão não foi essa, a questão foi que a gente fechou e o que pediram pra gente foi uma reforma. Só que o que as pessoas viram na cidade foi outras coisas. Então surgiu muita coisa. Me chamaram até de biomédica falsa. Então foi muito difícil, porque, tipo assim, eu ouvi comentários de que, nossa, ela nem é formada, a clínica fechou por causa disso. E é difícil quando você passa a vida inteira fazendo um trabalho, né, tudo que você pode de melhor, e alguém vir dizer que é mentira. Ou mesmo a cidade inteira, né, ouvir essas coisas. E eu não sou de ficar me justificando pra ninguém. Então, as pessoas chegavam pra mim e eu não falava nada, porque eu não preciso me justificar pra ninguém. Só que isso dói, né? Então, a dificuldade não foi assim, a clínica fechar, ficou quase 3 meses, a gente ficou trabalhando, né? Eu trabalhava dia e noite pra pagar funcionário, pra tentar voltar, né? E isso deu certo. Só que a proporção que isso tomou de coisas que não eram verdades, né? Assim, foi muito grande. E isso pra mim foi muito difícil, porque eu não podia fazer nada. A gente conseguiu, a gente voltou, né? Deu tudo certo. Só que isso foi a parte mais difícil, lidar com toda a pressão. Eu tive pressão financeira, eu tive a pressão emocional e a física, porque eu tive que trabalhar muito. Então, eu trabalhava nos plantões, tipo, eu ficava uma semana sem ir em casa, porque eu tinha que pagar as contas, né? E funcionário, tudo. E eu vi tudo isso, né? Assim, digamos que calada. Querendo ou não, eu tô chorando pela primeira vez sobre isso, porque eu tive que ser muito forte para que as pessoas que estavam comigo continuassem sendo fortes, sabe? Hoje eu só me sinto grata, sabe, por tudo isso. Mas a dificuldade maior que eu já tive foi essa, exatamente agora. E olha que já passei quase fome por aí, assim, em outros momentos da minha vida, né? Algumas marcas não se apagam com maquiagem, mas às vezes um atendimento cheio de empatia é mais curativo que qualquer procedimento estético. Há mais ou menos 1 ano e meio atrás, eu ficava me questionando muito, assim, Senhor, eu não estava servindo. Foi antes de eu entrar para o ministério. Senhor, eu preciso servir, eu não tô com tempo, me ajuda, eu preciso servir. Eu entrei no ministério, foi maravilhoso e tal. Só que Deus falou muito comigo, um pouquinho antes de eu sair. Ele falou assim, Natasha, eu te chamei para outra coisa. Tu já fez muita coisa, já serviu muito, né? Mas o
eu preciso de ti, onde você tá. E depois eu fui entender que onde eu tô é onde Deus quer me usar. Porque eu recebo pessoas aqui, não é sobre estética mais, para mim, beleza exterior, não é. Né? Eu recebo pessoas aqui que muitas vezes elas estão feridas emocionalmente, espiritualmente, estão abaladas. E é muito gratificante elas sair e dizer assim para mim, me dar um abraço e dizer assim, nossa, Natasha, eu precisava tanto ouvir isso, eu precisava tanto te conhecer, que coisa maravilhosa. Eu pensei que eu vim só fazer um procedimento e hoje eu tô saindo daqui desse jeito. Gente, isso é maravilhoso. Então, assim, eu entendi. Cada vez eu entendo mais esse meu chamado do cuidado, de Deus me usar através, né, do cuidado. É tanto que eu tô indo para uma área que é totalmente de cuidar de pessoas. A rotina, né, cansativo fisicamente, mas emocionalmente, eu preciso, porque como eu tô nessa rotina de trabalhar e de estudar, então eu tô nessa coisa de ter que ser muito forte, ter que conseguir. Então todo dia quando vem a fraqueza, sinceramente eu digo, nossa, eu acho que eu poderia adiar isso, eu fico pensando, eu poderia adiar isso, eu poderia deixar como eu tô já, né? Eu consigo talvez ser feliz, mas Deus diz assim, não, você vai conseguir. E às vezes a primeira frase que eu falo para Deus de manhã é o seguinte, Senhor, eu tenho toda a coragem, só não tenho força, me dá força. Eu costumo dizer que eu vivo dia após dia. Natasha construiu mais que uma clínica, ela construiu confiança. Mais que uma carreira, ela construiu propósito. E sua história continua a cada cliente que se olha no espelho e se reconhece. Eu posso citar uma que chegou aqui, ela tem mais ou menos 50 anos. Esse público é o que eu mais atendo, de uma idade maior. E aí ela chegou aqui recém-separada, né? O marido tinha deixado e os filhos tinham casado, ela estava só. E ela veio querer melhorar a pele porque ela tá se sentindo muito mal, tipo assim, uma autoestima lá embaixo. E aí, essa senhora, ela começou a fazer alguns tratamentos estéticos. Eu vi a primeira sessão, a gente fez uma avaliação. E ela não ficava, se sentia bonita. E o procedimento ficava legal nela. Só que ela não se sentia bonita. E aí, uma vez eu sentei com ela, eu mostrei assim, um antes e depois. Eu só não consegue ver como que tá legal. Ela falou, pois é, eu consigo ver, mas eu não sei te explicar. Eu acho que eu não me amo. E aí eu sentei com ela, né? A gente conversou, ela falou assim, contou a história dela toda. E eu fui entender que, na verdade, ela não queria, só queria estar bem de alguma forma. Ela queria melhorar por causa que o marido dela deixou ela por outra, enfim, toda uma situação. E aí, eu comecei a trabalhar diferente com ela. Eu fiz um plano com ela de 3 meses, mas eu não cobrei um valor alto porque eu não fiz o tratamento nela, que ela precisava, tudo aquilo. Eu só queria que ela viesse na clínica toda semana. Ela vem na clínica toda semana. Toda semana que ela vinha na clínica, eu dizia assim, olha, hoje vamos fazer isso aqui, mas eu posso ler para a senhora um versículo, ou colocar um louvor, ou então eu posso orar pela senhora. E aí chegou um dia que ela falou assim, depois desses 3 meses, né? Foi ótimo, ok, terminou o tratamento dela. Aí depois de mais ou menos um tempo ela voltou. Ela falou assim, Natasha, eu vou te falar uma coisa. Eu sei que talvez tu faça isso com todo mundo, mas o que tu fez por mim assim, que tu nem percebeu, tu mudou a minha forma de pensar sobre mim. Ela falou assim, eu fui para a igreja, Deus conseguiu falar comigo e eu consegui exatamente lembrar, às vezes, de alguma coisa que tu falava. Natasha, eu quero te agradecer tanto porque eu vejo que é tão natural assim para tu cuidar das pessoas, tu faz com tanto amor. Foi uma das coisas que eu entendi do porquê que eu tava nessa área, o que eu tinha que fazer. E não é sobre levar ela para Deus exatamente, mas é sobre, de alguma forma, sabe, transformar a vida da pessoa. Que
Deus está fazendo o que eu sempre quis, então eu me sinto realizada. E eu acho que para mim não teria como ser diferente. Eu estudo hoje com meninos de 18 anos, né? E assim, às vezes me deu no começo aquela coisa, nossa, eu tô voltando no tempo e tal. Mas eu precisei passar por tudo isso para poder conseguir chegar onde eu quero, né? E aí hoje, o que eu sonho? É claro que tem os objetivos ali, mas eu sonho em ter uma família, ter um filho. A mensagem é não desistir, porque não é fácil. Empreender é um mundo de sobrevivência, ainda mais no Brasil, ainda mais no Acre e em Cruzeiro do Sul. Então eu sempre digo para amigas que querem, olha, simplesmente vai. Porque se for parar para pensar no melhor cenário, nunca vai ter. Vai que você vai conseguir. Quer empreender? Vai. Não tem assim muito, só ter coragem e ir. E se não tem coragem, vai assim mesmo, né?